Boa tarde a todos. Quero dar as boas-vindas ao nosso último webinar de 2025. Primeiramente, eu quero agradecer ao patrocínio da Micropower, que é nosso patrocinador, nosso parceiro, que viabiliza aí a gente a fazer esses webinars ao longo do ano. Quero também agradecer ao apoio institucional do Movimento Mato Grosso do Sul Competitivo, da União Brasileira para a Qualidade, o UBQ de Minas Gerais, o Movimento Catarinense pela Excelência, o Excelência SC, a ABQ, a Academia Brasileira de Qualidade, e a FIA, a Fundação Instituto de Administração. Eu sou a Caterine, sou responsável por alguns temas aqui na FNQ, entre eles o processo do prêmio Melhores em Gestão e também das capacitações. Hoje nós vamos falar como se tornar um profissional autêntico e raro. Quando a gente fala de desenvolvimento de carreira, muita gente pensa em promoção, pensa em salário, pensa em convite para um projeto, mas no fundo a carreira é sobre nós, como que nós crescemos e o valor que a gente entrega por onde nós passamos. E para conversar sobre esse tema, eu estou hoje com duas profissionais excepcionais, quero apresentá-las para vocês. Então, primeiro, uma delas, né? A primeira que vai conversar aqui com a gente, a professora doutora Érica Custódia de Oliveira. Ela é docente da FIA Business School, doutora em gestão de pessoas com ênfase em gestão de carreiras, é mestre em marketing e graduada em administração pela USP. Autora de artigos acadêmicos apresentados em congressos nacionais e internacionais, é atualmente professora e coordenadora acadêmica de cursos de pós-graduação, tendo construído uma carreira corporativa na Unilever e no Grupo Abril de Publicações. Tem formação em DISC e motivadores pela TTI Success Insights e foi certificada PMP pelo PMI. E a outra profissional que está aqui com a gente também é a professora Tereza Cristina Charota, que é coordenadora acadêmica e docente da FIA Business School Finanças e Varejo. Ela é Head Business Unit de Programas Abertos e in Company da Fundação Instituto de Administração, a FIA. Desenvolve, negocia e implementa programas de educação corporativa, pós, MBA, extensão de curta, média duração, palestras, workshop, diversos temas. Então, começando um pouquinho aqui o nosso bate-papo, eu quero convidar a professora Érica. Queria, na verdade, abrir com uma pergunta um pouco mais ampla, que é por onde que a gente pode começar para refletir sobre o valor da nossa carreira, né? O tema aqui principal é como desenvolver uma carreira de valor e se tornar autêntico e raro. Por onde a gente pode começar essa reflexão do valor da nossa carreira? Bem, boa tarde, Caterine, boa tarde a todo mundo, Tereza, Cristina, a quem está nos assistindo, a Silvia e a Patrícia que estão aqui no apoio. A gente pode começar pensando na gente, né? O que que a gente tem de mais raro? O que que nos torna muito autênticos? O que que às vezes as pessoas olham na gente e falam, nossa, mas isso parece tão fácil para você, você é tão talentoso nisso. Isso vai estar no centro do valor da nossa carreira, porque é algo que não dá nem para alguém querer copiar. A gente vai construindo ao longo de um tempo tudo isso a partir de características que são muito nossas, né? Tem um conceito da psicologia positiva, que é o conceito de forças pessoais, que ele ajuda a gente a pôr um pouco de ciência nisso, né? Então, a psicologia positiva, uma das descobertas dela é que cada um de nós tem algumas características que são muito nossas, que às vezes se a gente começar a refletir até coisas que a gente fazia quando a gente era criança, a gente vai perceber que aquelas características estavam lá. E tem até um teste, enfim, depois acho que vocês podem dar um jeito de encaminhar um teste científico, encaminhar o link para o pessoal. Então, essas características, em geral, elas vão nos acompanhando. E quando a gente faz uma reflexão estruturada sobre a nossa carreira, normalmente, ao olhar para os pontos em que a gente estava melhor, mais feliz, percebendo que estava se desempenhando muito bem, essas nossas forças estão ali por trás. A gente estava usando as nossas forças, né? E aí não tem ninguém no mundo igual, porque são 24 forças, cada um de nós tem 5 ou 6 mais intensas, dá uma combinação que não dá para ter igual. Na hora que eu tomo conhecimento sobre isso e eu começo a perceber, então, onde talvez eu possa contribuir mais, em que tipo de projetos eu deveria me envolver, que outras coisas talvez eu poderia fazer para enriquecer a minha carreira, para que áreas talvez eu poderia pensar em mudar, ou o que estudar, né? E até a outra parte, né? Que pontos que para mim são um pouco mais difíceis, que eu preciso buscar ajuda, num par, em alguém da minha equipe, que ali tem algumas atividades que, nossa, na hora que eu vou fazer é sofrido e nunca sai muito bom, porque está mais distante de mim, né? A minha contribuição não consegue ser tão boa. Então, olhar para a gente mesmo desse ponto de vista, do que a gente tem de raro e muito autêntico, é o primeiro passo para a gente entender o valor da nossa carreira. Bem legal. E você falou uma coisa importante, né? Que a gente também tem essa visão do que
clareza do que é que eu não sou tão bom assim, o que é que eu não entrego tão bem assim, sem medo, né? Mas Sim. para descobrir, eu acho bem importante. E aí me diz uma coisa, assim, por que que você acha que investir tempo para descobrir as nossas forças pode gerar um valor ainda maior para a carreira do que focar, por exemplo, no cargo que eu tenho, na empresa que eu estou? Porque às vezes a carreira, as pessoas acabam seguindo, deixando muito na mão da empresa, né? Acho que a empresa tem um papel, Sim. obviamente, de apoiar esse desenvolvimento, mostrar caminhos, mas muitas vezes as pessoas acabam deixando mais na mão da empresa, né? E aí me fala um Sim. pouquinho dessa coisa do por que que investir para descobrir sobre a gente, ao invés de eu aproveitar, eu já estou nesse cargo, já estou nessa empresa, deixa eu ver o que que aqui funciona, por que que investir em mim funciona melhor? A gente tem um marco quando a gente estuda carreira, que é mais ou menos ali a década de 90, que é onde teve uma grande mudança, né? Então, até ali, e talvez muitas das pessoas que estejam aqui nem trabalhavam naquela época, eu mesmo não trabalhava, estudava, as carreiras eram muito estáveis, a vida organizacional era um pouco mais estável. Se a gente for pensar, é um mundo que a gente hoje não consegue imaginar. Um mundo sem computador, um mundo sem internet, um mundo, imagina, sem telefone, WhatsApp, celular. Então, tudo acontecia numa velocidade diferente. Era muito mais fácil a pessoa pensar se ela estava numa empresa e ela fazia bem o trabalho. E a empresa tinha condições de ir ajudando a progredir, porque era meio que natural, fazia sentido. Tanto que muitos profissionais ficavam a vida toda numa única organização e ambos contentes, né? Existia uma reação de lealdade quando o trabalho era bem feito e a empresa podia ficar com esse profissional. A movimentação que as tecnologias de informação e comunicação trouxeram na década de 90 fizeram com que muitos movimentos de fusão e aquisição também começassem a acontecer. E isso fez então com que muitas vezes a empresa está lá estruturadinha, a área dela está bonitinha, ela tem ali potenciais locais para as pessoas progredirem, e de repente ela é comprada por outra. Então, sumiu essa possibilidade e ficou um pouco mais distante, as coisas ficaram um pouco mais menos concretas. Como é que eu então reestabeleço essa relação, que era antes de lealdade? Com base em desenvolvimento. Então, independentemente de onde eu estiver, porque amanhã talvez eu possa estar super bem hoje numa área e amanhã a minha empresa é comprada e essa área deixa de existir. É sempre uma possibilidade, né? Sim. É, se eu estou concentrada no meu desenvolvimento, eu não estou, enfim, eu estou inclusive em movimento, lidando cada vez com mais desafios, mesmo que eventualmente eu escolha sair da empresa ou a empresa precise me dispensar, eu estou preparado para oportunidades que apareçam. E esse momento de estudo de carreira, ele tirou o foco do planejamento de carreira como uma função predominantemente da empresa e pôs o foco do planejamento de carreira como uma ação do profissional. Tanto que todo modelo que a gente pega de planejamento de carreira começa com uma reflexão sobre si. Porque, às vezes, a oportunidade que parece oportunidade não é oportunidade para mim, não tem a ver comigo. Se eu tentar ir lá e aproveitá-la, eu começo a me desgastar muito. Eu tenho um consumo de energia tão elevado que é provável que no curto, médio prazo eu queira sair, eu não aguente, porque tem muito pouco a ver comigo. E pode ser oportunidade para um monte de gente. Então, a gente sempre parte de quem se é, né, da pessoa. E a partir daí, então, eu teria até condições de, se esses movimentos acontecerem, ou se eu ficar com vontade de fazer um movimento, eu estar realmente em desenvolvimento, eu estar preparada para fazer esse movimento. Entendi. É uma mudança realmente de mentalidade geral, né? Não só das Sim. empresas, mas as pessoas precisam se apropriar bastante dessa carreira, né? E porque a gente não tem controle sobre isso, né? Assim, eu não tenho controle sobre o que vai acontecer com Sim. a minha empresa, assim, a gente tem, todo mundo tem um monte de planos, as empresas têm um monte de planos, mas eu não tenho controle. Agora, sobre mim, eu tenho muito mais. Pode ser que haja etapas da vida, né, em que a gente passe por questões mais complexas, que a gente se sinta um pouco fora do controle da nossa vida, mas na maior parte do tempo a gente tem uma porção de coisas que a gente consegue sim controlar, né? O nosso esforço, onde a gente põe essa nossa energia, é uma dessas coisas. Tá. Eu até queria te fazer uma pergunta, eu nem tinha mencionado de entrar nesse assunto, mas você me trazendo isso me trouxe aqui, né? Isso tem a ver também com, por exemplo, pessoas que têm uma clareza de que não querem ser gestores de equipe, né? Por exemplo, você comentou, às vezes aparece uma oportunidade que parece uma oportunidade muito boa e que para mim não é, né? Hum. Também pode ser visto dessa forma, ou seja, eu quero crescer, eu quero me desenvolver, mas não quero ter equipe. Essa é uma das Sim. coisas que configura essa. Essa é uma das coisas que pode acontecer, né? A pessoa está numa carreira, numa organização, numa empresa, e ela percebe que o próximo dela é fazer gestão de uma equipe e ela não quer. E às vezes ela não quer, ela não quer realmente porque ela refletiu a respeito, porque ela eventualmente ela olha para os gestores, para o gestor dela e para os pares dele, e olha para a rotina deles, entende que para a vida dela não é uma coisa que ela queira, né?
É que Uhum, na nossa vida organizacional, eu sempre digo para os alunos, assim, na nossa vida organizacional, no sistema capitalista, a gente tende a ter a maioria das empresas com um modelo de crescimento associado a ter equipes. Né? Então, tirando aquelas uhum, empresas que têm a tal da carreira em Y, ou seja, que os profissionais podem crescer tanto tendo equipes quanto não. Mas aí a uhum, empresa precisa ter até o perfil para isso. Né? Ela tem que ter sim. posições técnicas com certo nível de complexidade, em que a pessoa vai ser ali desafiada sem ter uma equipe para ela poder ter a carreira em Y. Né? Então, empresas que não têm essa possibilidade, às vezes a pessoa olha e vê que ela não tem como crescer se ela não assumir uma posição de gestão. Né? Então, muitas vezes vai ter um ônus eu ser autêntico, né? Eu falar assim, bom, eu não quero essa realidade para minha Sim. vida, mas eu também não vou ter talvez os benefícios que ela poderia me trazer, talvez um salário maior, talvez mais benefícios, né? E isso às vezes dói na gente, né? A gente realmente se apropriar de tudo, do que é bom e do que talvez eu gostaria, mas não cabe, porque não dá, às vezes não dá para pôr tudo junto, né? E talvez Toda isso abra decisão até um tem esse ônus caminho, e bônus, né? É verdade. é, abra até um caminho para a pessoa pensar em outras carreiras, como é que ela eventualmente começa a se preparar para ter outras carreiras em que ela possa crescer sem ter gestão de uma equipe, por exemplo. Entendi. Não, bem, bem legal. E me fala assim, ó, na prática mesmo, no dia a dia, no geral, assim, independente de qual área, né, ou qual carreira, quais são as competências que, na sua visão, qualquer profissional deveria desenvolver para aumentar o valor da própria carreira, assim, para conseguir galgar esse caminho? Seguindo ainda nessa linha do que a gente estava falando, né, desse movimento que aconteceu nos anos 90, que marcam, esse movimento que marca as teorias de carreira, tem alguns autores que cunharam o termo carreira sem fronteiras. Eles falaram, bom, a partir desse momento, então, eu vou ter cada vez mais pessoas tendo carreiras com ciclos menores, elas ficam um pouco tempo numa empresa, daqui a um tempo elas mudam para outra, aí depois vão para outra, né? Preferencialmente, claro, fechando esses ciclos de uma forma bacana. Ou as pessoas ficam muito tempo numa empresa, mas elas não constroem a sua carreira apenas nos limites daquela empresa. Muitas vezes ela tem uma outra carreira, ou ela percebe que atividades que ela faz fora dali, ela é voluntária em alguma coisa, ela treina o time de alguém da família, ela, enfim, ela é síndica. Isso também agrega para ela enquanto profissional, traz competências, permite que ela se desenvolva, né? Então, os autores das carreiras sem fronteiras, ou seja, aquelas carreiras que podem acontecer para além de uma única organização, dizem que a gente tem que focar em três metacompetências, como eles chamam. O saber o Ah, quê. Então, o que que eu sou muito bom? Tem muito a ver com o que a gente estava falando de raridade. Talvez a grande base ali para a gente pensar em raridade. Né? Então, o que que eu sou muito bom? O que que eu faço assim que as pessoas elogiam, que eu percebo que eu realmente eu me destaco e que às vezes nem parece, porque para mim parece tão fácil. E alguém pega e fala, nossa, isso você é super bom. Saber o quê? Né? Então, entender bem o que que você é muito bom. A segunda é o saber por quê. O que que me estimula, o que que me motiva efetivamente a estar na carreira em que eu estou, a fazer o trabalho que eu faço, que valores eu percebo que eu ponho em prática quando eu estou ali atuando como profissional, que me dão orgulho, né, que fazem com que eu, às vezes, enfrente dias difíceis, momentos difíceis e fale, ok, mas eu sei que vale a pena, né? Porque todos nós teremos os nossos momentos mais complicados, né? E ter sim. um pouco mais de consciência disso vai ajudar a gente a passar com um pouco menos de queda de energia, de eventualmente até adoecimento. Né? E a terceira Uhum. metacompetência é o saber com quem. Com quem eu estou construindo a minha carreira? Que reputação eu vou deixando? As pessoas querem trabalhar comigo no futuro ou elas querem nunca mais me ver na vida depois que eu passo pela vida delas, né? E isso passa muito pela forma também como a gente se comunica. A gente pode ser qualquer coisa que a gente queira ser e que a gente perceba que é muito a gente. Mas a gente pode se comunicar sempre com muito respeito ao outro, com muita consciência de que ele é apenas um ser humano, que provavelmente está tentando fazer o melhor que ele pode, assim como a gente está. Né? E isso Sim. requer, enfim, uma série de processos aí, cada um de nós, para chegar nesse momento. E eu confesso que eu sou uma das pessoas que, ao longo do tempo, vem evoluindo nisso, né? De saber que, como o pessoal brincava comigo, é melhor ser feliz do que estar certo. Antes eu gostava de estar certo, hoje eu já, tá bom, eu tô certo, você tá certo, sejamos felizes, né? Mas partindo desse ponto de vista, né? A maioria de nós está querendo fazer o melhor, mas ter essa noção, né? Clara de com quem que eu estou construindo uma carreira e que marca é essa que eu vou deixando. Então, saber o quê, Ele saber por quê, saber com quem. As três metacompetências. é literalmente uma marca, né? É igual gerenciar uma marca, É, né? A gente gerenciar a nossa é. carreira. Precisa ter o mesmo.
nível de intencionalidade. Eu acho que as pessoas não colocam muita intencionalidade, né? Acho que tudo isso que você está trazendo, eu vejo isso, assim, seja intencional, o porquê o que eu quero fazer é importante, né? E aí, como é que investir nessas competências pode impactar no desenvolvimento e aí, obviamente, né, consequentemente, no valor da própria carreira da pessoa? Como ela consegue desenvolver isso? O que a psicologia nos traz, assim, se a gente for pegar o conceito da psicologia de desenvolvimento, é lidar com maior complexidade. A gente vai se desenvolvendo conforme a gente vai se tornando capaz de lidar com maior complexidade, ou seja, com cenários em que a gente tem menos controle, menos certeza, e que demandam mais capacidade de abstração. Então, às vezes eu estou enfrentando uma situação hoje que eu percebo que porque eu fui tendo experiências e conhecimento, eu consigo perceber que ela é parecida com uma de 10 anos atrás. E aí, então, porque eu abstraí, eu consegui ter mas isso é ao longo do tempo, né? A gente vai acumulando isso, então. E para acontecerem essas duas coisas, eu ser capaz de estar em contextos mais complexos e aumentar a minha capacidade de abstração, que são mais ou menos, elas são concomitantes, né? Uma vai alimentando a outra. Eu tenho dois principais caminhos, né? Um é ampliar minha experiência, é estar disponível para fazer coisas mais complexas. Nossa, o meu gestor me põe num projeto que parece ser realmente complexo, eu vou lá e invisto e procuro saber como é que eu posso fazer melhor, converso com ele, converso com quem mais pode me ajudar, enfim, coloco realmente energia naquilo. Ah, meu gestor me chama para uma reunião que normalmente é ele que apresentaria, eu vou, né? Eu me preparo, eu peço auxílio dele, enfim, eu conto com o apoio dele, mas eu vou, porque isso é estar numa experiência mais complexa. Você até mencionou em algum momento a gente ser chamado para gerenciar projeto, né? Onde está a Uhum. complexidade normalmente de gerenciar projeto? Está em você lidar com gente tipicamente de áreas diferentes, que vão trazer um ponto de vista diferente, que às vezes vão questionar o seu próprio ponto de vista, que a gente tende a ficar com um jeitão ali da área em que a gente atua mais, enfim, isso é natural, né? E até para Sim. eu entender, para eu conseguir me comunicar, para conseguir fazer com que aquelas pessoas juntas consigam criar uma coisa melhor, né? Então, fazer projetos é um outro jeito de ampliar a nossa experiência, né? Estar em projetos. E o segundo caminho, então, primeiro é que é a experiência, né? Para se desenvolver, para lidar com uma competência. O segundo é estudar. E o que o estudo faz com a gente? Ele vai ali na veia da abstração, né? A gente aprende um pouco de teoria e aí a gente começa a conectar com vários casos reais e falar, entendi por que que essas situações são semelhantes, entendi por que que elas são diferentes de algumas outras. Isso faz com que a gente, quando se depare com isso na vida real, praticamente sem pensar em tudo isso que eu estou falando, consiga ter uma forma de agir que tende a ser mais precisa e mais melhor para aquele cenário em que a gente está. Porque a gente foi treinando, só porque o estudo faz com que isso para a gente, ele acelera o nosso pensamento e, consequentemente, a nossa possibilidade de ação, né? Então, é por isso que esses dois caminhos fazem total sentido, né? Ampliar a experiência e estudar. Essas coisas vão se combinando para a gente se desenvolver, né? Não tem basicamente outro caminho, né? São os dois combinados. São os dois combinados, né? Eu vou aproveitar só o gancho de fazer duas perguntas aqui, porque tem a ver com os temas que a gente está falando. Uma Tá? delas foi perguntado se um processo de coaching pode ajudar nessa autoavaliação para a busca de uma dada linha de desenvolvimento, essa busca do eu me conhecer, né? Conhecer Uhum. exatamente os meus. O que que é minha força, o que que são meus valores e tal. E você logo no começo até comentou sobre um teste, então eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, assim, se um coaching processo de coaching é um caminho, né, testes, o que que podem ser caminhos para as pessoas O processo de coach se pode ser, né? conhecerem, né? Uhum. A linha de coach que eu entendo, né? É uma linha de coach que ela normalmente ela tem uma meta relativamente mais concreta, né? Então, por exemplo, pode ser eu quero me tornar gestora, eu quero me preparar para ser gestor, então eu passo por um processo de coaching que vai me ajudar então a entender coisas que eu tenho que trabalhar, que metas que eu vou colocando ao longo do caminho para eu chegar mais próximo de estar pronto para a posição, né? E usualmente começa com algum nível de reflexão sobre si, tanto para o coach perceber quem que é aquela pessoa, quanto para ela também aumentar o autoconhecimento sobre ela própria, obviamente, né? Um outro caminho é a reorientação de carreira. É quando eu percebo que eu quero fazer um movimento um pouco maior e eu estou muito em dúvida, estou muito perdido, né? Eu passei por uma reorientação de carreira. Quando eu saí do Grupo Abril, eu tinha a possibilidade de continuar na vida corporativa e tinha a possibilidade de, na minha cabeça, né? Existia a possibilidade de eu mergulhar mais na vida acadêmica. Eu já tinha feito mestrado enquanto trabalhava lá, enquanto era gestora do grupo, mergulhar realmente mais na vida acadêmica, né? E aí a reorientação de carreira me ajudou a entender prós e contras de cada caminho e o que talvez poderia ser mais interessante para mim, né?
que aparecia uma vida acadêmica, mas uma vida acadêmica barra gestão dentro da educação. Então, de alguma forma, essas coisas ficaram combinadas ali, né? Legal. Normalmente, então, a dúvida é maior quando eu busco uma orientação de carreira. Normalmente, o coaching eu tenho já alguma coisa em mente e o coaching vai me ajudar a traçar o caminho para chegar lá, né? O teste que eu comentei, depois eu posso tentar pegar aqui o link e passo para vocês, se vocês conseguem passar para o pessoal nos bastidores. É um teste desenvolvido pelos pesquisadores da psicologia positiva, então é um ramo de conhecimento que foi fundado pelo antigo presidente da Associação Norte-Americana de Psicologia, então é uma coisa bem robusta, né? O Martin Seligman, hoje ele está bem velhinho já. Ele fundou naquela época com vários colegas pesquisando ao longo do mundo, e eles desenvolveram um teste que é científico, validado por eles, então é o teste VIA, né, de forças pessoais. Provavelmente até se o pessoal colocar no Google vai encontrar. Aham. Em geral, muitas vezes o site aparece em inglês, aí o pessoal tem que pôr ali para passar em português e consegue fazer o teste, sai o resultado, tem umas explicações, enfim. Esse é um teste que traz essa clareza para a gente. Então, quais são as minhas forças pessoais? E ajuda, tipicamente, ajuda muito a gente a se entender melhor, né? Ah, então por isso que talvez ali eu me dê melhor, aqui eu tenho mais dificuldade. A gente, meio que as coisas se organizam na cabeça quando a gente, de alguma forma, vê, né, algumas coisas materializadas assim. Ai, legal, muito bom. E aí você estava comentando, né, no desenvolvimento das competências, da importância da gente estudar até para esse processo de abstração e conseguir trazer essa experiência um pouco maior, né? Sim. Falando um pouco mais sobre estudar, recentemente a gente lançou lá no nosso congresso, né, que a gente teve em outubro. Então, eu não sei quem está nos assistindo se esteve lá em outubro com a gente ou não, se viu as nossas divulgações, mas a FNQ e a FIA desenvolveram um curso de pós-graduação master em gestão baseado em valor, né? E aí eu queria pedir para a Tereza se ela, para ela, por favor, assim, falar um pouquinho para a gente por que que investir num curso de pós-graduação ajuda hoje em dia, né? Como é que isso agrega valor na carreira de cada pessoa? Como é que isso pode ser um divisor de águas na trajetória de alguém que busca uma carreira de executivo, né, desenvolver a sua própria carreira? Primeiro, boa tarde a todos, né? A Caterine, a professora Érica, né? Que colocou pontos super importantes. Eu sempre falo que nós somos uma marca e a gente tem que cuidar muito bem dessa marca, né? Perante ao mercado, né? E foi muito bem colocado todos os pontos que a gente precisa fazer para cuidar da nossa própria carreira e de si próprio. E num desses pontos que foi falar do estudar e essa parceria que a FIA Business School fez com a FNQ, por que que uma pessoa vai investir num programa como esse? Eu acho que a primeira coisa é uma atualização contínua, porque o mercado hoje ele muda muito rápido. O conhecimento hoje, ele assim, é coisas de minutos. O que levava antes 10, 15 anos, hoje levam horas apenas. Então, todas as tecnologias que estão sendo implementadas, novos modelos de negócio foram criados, regulações que evoluem rapidamente, faz com que um profissional atualizado precise pensar com uma visão cada vez mais estratégica, porque só assim ele vai conseguir essa expansão para poder desenvolver essas competências, competências que são críticas também, que envolvem estratégia, inovação, finanças, liderança, para apoiar a sua capacidade de tomar decisão. A nossa vida é de tomada de decisões o tempo todo. Uma dos programas, né, e tanto eu quanto a professora Érica, que já estamos na FIA já há algum tempo, uma coisa que a FIA nos programas ela procura sempre estabelecer é a provocação no sentido de tomada de decisões. Quanto mais você toma uma decisão baseada em fatos, baseada em dados, baseada em evidências, tudo isso que causa um alto impacto, seja na sua vida profissional, seja na sua vida pessoal e até mesmo para dentro da empresa, isso vai fazer uma diferença. Você passa a ser um profissional com diferencial competitivo na carreira. E também o estudar, ele faz com que o profissional ele tenha uma maior empregabilidade. Isso realmente faz uma grande diferença. Quando ele se prepara, ele se dedica, as empresas
elas querem profissionais que estão cada vez mais atualizados, que tenham visão estratégica e que também possuam esses diferenciais, que vão com certeza agregar valor para dentro da empresa. É isso mesmo que eu ia te perguntar, assim, como é que esse executivo se diferencia no mercado, né? Como é que esse master faz a pessoa que realiza esse master, né? Como é que ela se destaca de verdade no mercado, não só no currículo, mas na prática, né? É um pouco do que você estava comentando agora. Sim, porque assim, além de você estudar, aprender novas teorias, teoria com a prática, enfim, que isso é uma metodologia que a FIA tem como seu core principal, não é? Tanto que todos os nossos docentes, eles precisam trazer experiência de mercado para poder obter essa troca. É, a gente precisa ter uma aplicação imediata no nosso dia a dia. Hoje está tudo muito rápido. Além disso, a vida hoje, ela também é feita de networking. O networking hoje amplia muito esse desenvolvimento, porque você acaba ouvindo experiências de uma outra empresa. Você pode fazer, às vezes, um benchmark de alguma área nova, de algum projeto novo. Como é que você vai conseguir isso se você não estiver no meio de outras pessoas? Se você não tiver a oportunidade de conhecer outras pessoas? Então, essa aplicação, esse network e esse desenvolvimento de habilidades é que vai fazer o seu futuro. Não é? Porque hoje a gente já vê novas disciplinas que envolvam a liderança digital, o SG, uma gestão mais híbrida, uma liderança ambidestra, não é? Já são competências essenciais que vão além daquele dia a dia. E aí, uma pós-graduação, um master, um MBA, ele acelera essa absorção, que foi bem colocado pela professora Érica também. E lógico, né, todo profissional, ele quer ter legitimidade, ele quer passar credibilidade para o mercado. E como é que você passa essa credibilidade e essa confiança? É baseado na formação que você possui, nas certificações que você foi buscar perante o mercado, é aquilo que você vai construindo com seus clientes, com seus fornecedores, com seus pares, com seu chefe, com a sua empresa, e aí você vai construindo todo esse legado. Muito legal. Acho que uma das coisas também que eu gostaria de ressaltar sobre essa pós-graduação, né, esse master em gestão baseado em valor, ela tem uma parceria mesmo, foi um desenvolvimento FIA-FNQ, então ela tem também integrado dentro dessa grade, né, dentro desse conteúdo, o nosso modelo, que é o modelo de excelência da gestão, então ele está integrado a isso, então vem também esse modelo para dentro da grade, que eu acho que também ajuda principalmente os nossos filiados, né? São muitas empresas que já implementam o modelo. E aí tem sempre essa coisa do vai buscar uma pós-graduação, depois vai fazer um curso do MEG. Então, ali, tendo as duas coisas juntas, a gente entende que pode ser ainda mais rico para as pessoas, né? Sim, Eu queria fazer uma sim. outra pergunta que mandaram aqui para mim. E aí, acho que assim, é mais para a Érica, mas eu vou deixar agora assim, bem livre, tá, gente? Eu vou fazendo umas perguntas e a gente vai meio que respondendo Eu, aqui. eu poderia só complementar um negócio do Claro, curso, antes da gente abrir para, por favor. falando até um pouquinho dessa parceria, né, com a FIA-FNQ, onde a gente coloca disciplina focada no MEG, até mesmo para gerar essa especificidade, tá certo? Isso faz com que os alunos possam reconhecer, né, os alunos, futuros alunos, que são das empresas associadas à FNQ, ele é um curso exclusivo para vocês, eles possam fazer esse link daquilo que já se apropriaram, que eles já têm de informação, e também vão viver isso no dia a dia, aliada a novos assuntos que serão trazidos no dia a dia para eles. Então, essa foi a proposta quando a gente desenhou esse programa em parceria. Agora a gente pode falar aí das perguntas, só para não ficar nenhuma dúvida. Para não ficar também sem amarrar, né? O que eu ia perguntar é assim, ó, existe uma maneira de eu ter um propósito independente do negócio em que eu atue, uma coisa mais ampla, assim, um propósito que não dependa muito do contexto onde eu estou inserida? Sim, Eu né? posso Existe. responder, mas eu vou deixar a Ah, Érica. se você quiser, Cris. Quer responder? Não, não, pode responder. Assim, tem, né? Porque
de uma década para cá, talvez um pouco menos, começou essa história de propósito. Eu que estudo há um pouco mais de tempo, quase não ouvi falar essa palavra. De repente, a palavra começou a pipocar para tudo quanto é lado, né? E Isso. parece que propósito tem que ser uma coisa do outro mundo, né? Eu tenho que descobrir uma vacina, tenho que descobrir uma cura para uma doença. É lógico que isso é um baita propósito. Uma pessoa que consegue fazer isso, ela vai muitas vezes impactar a vida de milhões, às vezes bilhões de pessoas, né? Vou pegar o Covid aí como. Mas nem todos nós estaremos em posições sim que isso vai falar. Qual que é um Sim. propósito que eu sempre penso ser um propósito do dia a dia e que não sou só eu que penso, né? Existe uma linha de uma escola chamada School of Life, a escola da vida, né? Eles são sediados em Londres, tem aqui em São Paulo, na Vila Madalena, eles têm, e eles têm uma pegada de pensar desenvolvimento com muita profundidade. E aí um dos diretores deles recentemente deu uma entrevista e casou que o que ele falou é muito o que eu acredito que eu sempre falo para os meus, para quem eu, né, eu interajo, os meus alunos, enfim. Assim, como que você impacta a vida das pessoas que estão trabalhando com você? Porque se a gente trabalha com gente que nos põe para cima, que faz a coisa o mais bem feita possível, que entrega para a gente redondinho, que pega da gente, tem paciência às vezes para nos dizer, olha, o que que você pode melhorar, o que que você não pode, a gente torna a vida dessa pessoa uma vida que a gente passa tanto tempo trabalhando. Então, assim, você olhar para o seu redor e falar o que eu posso fazer para o ambiente que eu estou ser o mais bacana possível, para a gente aqui tentar ter saúde, a gente tentar trabalhar melhor, a gente poder falar um com o outro. Isso é um baita propósito, a gente refletir sobre isso, às vezes até não segurar. Tô com raiva hoje, mas não vou descontar a raiva no meu colega. Vou trabalhar isso de outro jeito, porque eu sei que se eu fizer isso, eu vou fazer mal para ele. Né? Isso, para mim, é um propósito que todos nós poderíamos ter. Né? Como é que eu impacto positivamente o ambiente em que eu estou com as minhas ações do dia a dia, fazendo um trabalho bem feito, sabendo me comunicar, olhando o outro como o ser humano que ele é, né? Igualzinho a mim. Não, muito bom. Algumas pessoas foram mandando as perguntas no chat aberto, outras mandaram só para gente, então eu vou fazendo aqui as perguntas, tá? Tá Uma bom. outra que mandaram como que eu posso fazer? Se eu tivesse que escolher, qual a principal coisa seria para aumentar a qualidade dos meus relacionamentos? Então, que comportamentos ou que hábitos eu posso desenvolver para aumentar a qualidade dos meus relacionamentos? Essa questão da comunicação é chave, né? É fundamental, né? Existe uma técnica, né, chamada comunicação não violenta. Talvez vocês já tenham feito até webinar sobre isso. Talvez alguns aqui conheçam. Vale um webinar sobre, né? Que ela nos ajuda a entender que a gente pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. A gente pode respeitar aquilo que a gente está sentindo, mesmo que seja o pior sentimento do mundo, que a gente mesmo sinta vergonha do que está sentindo, e ainda assim ser respeitoso com o outro, né? Então pode acontecer uma situação em que eu fique com raiva de alguém, mas ainda assim eu tenho condições de respeitar a minha raiva e me comunicar com o outro de forma muito respeitosa, muito educada, para eu manter a qualidade do relacionamento que eu tenho com essa pessoa. E ainda assim eu posso ter que trabalhar essa minha raiva aqui. Né? Então, assim, a gente refletir sobre isso, sobre como é possível, porque de vez em quando dá vontade, né? Não, mas eu vou lá e vou pisar no calo do outro porque ele pisou no meu, eu vou pisar no dele, né? A gente entender É, que a vida fica mais legal se não for assim, que a gente consegue tratar o nosso calo sem ter que pisar no calo do outro, né? E isso realmente torna, a gente faz com que a gente consiga se relacionar com mais gente, as pessoas queiram vir falar conosco, elas sintam que elas podem trazer, inclusive, questões difíceis, que elas vão encontrar ali um espaço de diálogo, uma possibilidade de troca. Né? Esse, acho que para mim é a principal questão, né? E trabalha algo que, em geral, a gente tem de muito profundo, de às vezes querer estar certo, de querer, na verdade, não, mas nisso aqui eu sei um pouco mais do que o outro, né? É natural de todos nós, a gente quer ter orgulho de algumas coisas, né? Mas para a é. gente ganhar qualidade nos relacionamentos, a gente é equilibrando essa dosagem aí. O que você Eu, falou me lembrou muito uma expressão que faz tempo até que eu não ouço ainda bem, mas antigamente a gente ouvia mais assim, né? Tipo, comigo é assim, bateu, levou. Né? Do tipo, É falou comigo verdade. grosso, eu vou responder grosso. Você não interrompe a situação, né? Sim. Para interromper, alguém precisa ter maturidade para falar, entendi. Vamos conversar de outra forma, né? Mesmo que eu não goste de apanhar, né? Assim, que eu, de alguma Exato. forma, eu tento depois colocar um limite para falar, olha, para mim não tá legal dessa forma como foi feito, né? Acho que é isso. complemen- Não, não significa não impor limites se Sim, eu simplesmente não for tão grossa quanto a outra pessoa foi comigo, né? Limite é uma exatamente. coisa e a grosseria é outra, né? É eu verdade. diria, complementando aí a Uhum. Érica, né? A gente, às vezes eu brinco com isso, né? Quando às vezes alguma coisa acontece, bebe um pouquinho de água, respira, e conta até três, né? Porque hoje fica muito complicado, principalmente para você construir relações duradouras.
e de confiança se você não tiver um bom relacionamento, né? Que você seja uma pessoa bem-vinda, que as pessoas gostam de te receber, de conversar com você, enfim. Eu sei que não é muito fácil, às vezes a gente quer esganar alguém, né? Sim. Mas não é por aí, certo? É, Mas por outro lado, eu acho que a gente também precisa ser autêntico, ser transparente. A transparência, a franqueza, eu acho que ela também faz parte disso. Porque senão a coisa parece que fica muito falsa. E não isso. é assim. Então, assim, eu acho que as coisas têm que ter significância. Você, no fundo, você sabe quem são as pessoas boas que você quer ter perto de você. E aquelas outras que às vezes você tem que só conviver. É mais É, ou menos assim que funciona. Agora, é, isso vai ser com o dia a dia mesmo, né? Porque também vai depender de como você trata as outras pessoas, né? exato. Se você trata as pessoas com respeito, é respeitoso no falar, traz educação, é muito difícil as outras pessoas também não te tratarem dessa forma, né? Sim. Ou você reage a alguma coisa que você possa ter passado, enfim, né? Não dá para ser todo dia bom dia por quê, né? Sabe aquele mau humor É, crônico, né? Bom dia por é, quê? Né? Não dá mais para ser assim. A vida não nos permite mais ser assim. Então, hoje a é. gente tem que controlar mais esses ímpetos, a gente tem que ser. Às vezes tem até que perdoar um pouquinho, tem que contar até três, tem que respirar, tem que beber uma água, amanhã é outro dia. E foi o que nem a Érica falou e você também falou, né? Às vezes a gente sempre quer ter razão, não é? É. E às vezes é melhor a gente ser um pouco mais feliz. Então, o que que Não, e você às vezes eu acho prefere? que não é nem só também essas duas escolhas, né? Mas às vezes É, é abrir um pouco a cabeça e o coração, como diz o Otto Scharmer, né? Open Your Will também, que é um pouco de que assim, eu sei que o que eu acredito para mim é a verdade, portanto, é a melhor solução que teríamos aqui. Mas o sim, que a Érica vai propor é a melhor solução que ela vê. E se a gente tiver todo mundo focado em resolver a solução ao invés de defender a sua posição, já fica mais fácil, né? sim, Mas isso requer concordo. confiança no time que a gente tem ali, né? Lógico, porque Raramente às existe uma vezes as verdade pessoas. absoluta, né? É Exato, verdade. imagina, Cada não tem uma, né, como, tem um né? ponto Não, de vista. e tem uma outra coisa que às vezes o grupo, o time, eles, quando querem defender muito a sua vontade, eles não estão pensando o que aquilo vai trazer de impacto positivo ou negativo para o negócio, para a organização. Então, eu acho que a gente tem que sair um pouco da nossa capa de Batman, né? E, e ver o que que é melhor para o negócio. É, Então, isso daí vai fazer bastante diferença. Agora, é diferença, né? muito bom ser querido, né? É muito bom quando Claro, ser claro, né? querido, é muito bom quando você é muito bem recebido, quando você é uma pessoa que as pessoas querem estar ao seu lado, querem te ouvir. Agora, isso é uma construção diária, Exato, que você também tem que exatamente. fazer com você mesmo, né? É. Tem que ser uma coisa genuína, Tem uma outra ok? pergunta que chegou aqui também só pra gente. Depois tem um comentário de uma pessoa que eu vou fazer já, mas eu Uhum. vou fazer meio que na ordem que foram chegando, tanto as de dentro quanto as de fora, tá? Tá. Tem uma outra pessoa que me mandou assim, que trabalha numa empresa onde o meu time recentemente ganhou um líder que não valoriza o meu empenho. Entendi que ele é do mesmo, né? Ele e o Uhum. time pares. Uhum. Entendi isso. Tenho um currículo vasto, mas gosto do meu trabalho atual. Ocorre que às vezes em que eu me destaco, acabo causando um conflito ruim. Recebo elogios de todos, mas ele, ao contrário, não me motiva e, eventualmente, tenho apoio dos superiores nas decisões ruins que toma. Como que a gente pode resolver, né, assim, conseguir, valorizar a sua carreira num ambiente assim? É claro que fica mais difícil, né? A gente tem o nosso gestor ali, a gente percebe que por algum motivo parece que ele não está nos valorizando, ele efetivamente não está, né? Assim, normalmente isso é fruto de insegurança. São pessoas que estão no momento da vida que elas estão se sentindo inseguras e aquela necessidade, né? Para eu parecer melhor, eu preciso diminuir os outros, senão eu não me destaco. Nesse cenário, qual que é uma forma para a gente sobreviver, né? E até a gente talvez tendo consciência disso, a gente se senta um pouquinho autêntico, embora a gente vai ter aí uma situação que a gente
quase que faz um roleplay, né? A gente teatraliza um pouco. Mas se for de coração, assim, você olhar para essa pessoa e pensar assim, como que ao fazer um bom trabalho, eu também reforço alguma coisa que é importante para ele. Como eu mostro que eu não faço um bom trabalho porque eu quero a posição dele, porque eu quero derrubá-lo, e sim porque eu quero que a nossa equipe, que eu e que a equipe façam o melhor trabalho possível, e que inclusive isso reflita em coisas boas para ele. Será que existe esse ponto que uma coisa conecta com a outra? Que eu posso fazer um bom trabalho e ao mesmo tempo fazer com que ele brilhe um pouco por meio do meu trabalho também, né? Talvez encontrar esse ponto, se ele existir, possa ser um caminho. Mesmo que você, de novo, né? A gente não manda nos sentimentos, a gente só consegue mandar naquilo que a gente faz com eles, né? A gente pode Uhum. ainda se sentir magoado, ressentido, mas se a situação está posta, o que está no meu espaço de governabilidade? O que eu controlo e posso fazer? Entender se existe essa possibilidade. Tem alguma coisa boa que eu posso fazer por ele, para ele tentar dar uma abaixada nessa coisa mais guerreira, assim, mais talvez nociva, vamos chamar? Às vezes esse é um caminho, né? Pode ser que a gente esteja lidando com uma pessoa que esteja adoentada mesmo, e aí a gente não vai conseguir sair muito mais fácil dessa situação, vai gerenciando conforme a coisa vai caminhando, né? Mas pode ser que seja isso, uma grande insegurança que se reflete É, nesse tipo de ação. é Ótimo. verdade. E se sente ameaçado, né? Então, a ameaça faz Você é E, com uma de que novo, ele. né? Não é que eu tenho que, nossa, achar lindo e falar, não, agora eu vou fazer Não, só coisas para valor. Não, não é. Mas assim, como não. você gerencia melhor a situação? Será que isso pode ajudar um pouco para dar uma acalmada? E até para essa ajudar a situação ser um pessoa a pouco mais relaxar, livre, né? mais tranquilo? Para É, se tirar essa Né? desarmar, tensão. né? Falar, Se né? Vou aqui o desarmar, né? meu. A minha contribuição fica, né, 50% para mim, 50% para ele, mas pelo menos a coisa dá o clima fica melhor, a gente vai tocando enquanto está aqui, né, enquanto estamos nessa gestão, né, nesse par aí, o gestor e o liderado, a coisa anda talvez melhor, né? É um Melhor, né? caminho. Uhum. Teve uma outra pessoa que fez um comentário, né? Foi um comentário, mas ele quer saber se vocês concordam com essa visão que ele colocou, né? Uma ótima sacada da Érica, foi lá no começo, né? Quando você comentou, antes a lealdade assegurava um certo desenvolvimento, hoje o desenvolvimento possibilita uma certa lealdade. A diferença é que o desenvolvimento de hoje é mais voltado ao interesse da pessoa e antes era mais voltado ao interesse da empresa. Ele Foi o fez isso Carlos, né, como que um comentário, comentou. não era uma pergunta, mas depois ele pediu É, para comentarem se concordam ou não. não é nem minha, viu, Carlos? Assim, são os estudiosos de carreira, né? E quem fala bastante sobre isso aqui no Brasil é o professor Joel Dutra, lá da USP, né? Ele fala, então, antes a reação era baseada em lealdade, depois ela passa a ser uma reação baseada em desenvolvimento. E é exatamente por isso, né? Porque como eu não tenho nenhum controle sobre o que vai acontecer na organização, mas minimamente eu tenho controle sobre mim, sobre o que eu quero para a vida, enfim, né? Que se eu não tiver que inteirar, né? Assim, o mínimo, pelo menos. Então, eu foco em mim, né? É claro que todos nós que trabalhamos por uma organização, a gente quer contribuir para ela, a gente quer que o desenvolvimento aconteça de forma simultânea, que eu estou me desenvolvendo, eu consigo contribuir mais, eu percebo que a organização também está tendo resultados melhores, aí surgem oportunidades, né? Que isso seja um ciclo virtuoso para a organização e pessoa, né? Mas a gente põe o foco na gente. Bem Então legal. faz E aí eu vou sentido. aproveitar que tem um pouco a ver com essa daí, que é uma outra pergunta que fizeram é como identificar, além da competência atual de um empregado, né, de um funcionário, o seu potencial de desenvolvimento profissional de novas habilidades futuras. Porque hoje em dia tem muito essa coisa do as pessoas estão aqui, estão sendo desenvolvidas, ótimo, mas a gente tem competências futuras para atingir o planejamento estratégico, né? Para atingir o que a empresa quer daqui 10 anos, ela vai precisar de novas competências. Como que a gente pode entender esse potencial das pessoas de desenvolverem essas novas habilidades? As empresas que discutem potencial, elas mesmas vão dar uma pista para os gestores do que elas estão usando como critérios para a gente falar sobre o potencial, né? A gente diz que Uhum. potencial é sempre uma aposta. Potencial é eu olhar para o que seriam as próximas posições daquela pessoa e pensar, será que ela tem condições de atender, né? Trazendo um termo um pouquinho mais técnico, assim, ela é capaz de lidar com a complexidade presente na próxima e pelo menos na seguinte posição, pensando em onde ela está agora, né? É, Uhum. frequentemente, tem duas coisas que são muito presentes quando a gente fala desses critérios. É capacidade de influência e liderança, mesmo que a pessoa ainda não esteja numa posição, que a próxima posição não seja de liderança. Mas assim, ela conversa facilmente com os outros, ela vai apresentar alguma coisa, as pessoas param para ouvi-la, chamam ela para ela contribuir, né? Como que é esse circular dela no meio de outras pessoas, né? E visão estratégica. Ela é capaz de entender como que a atividade dela impacta no negócio
especialmente pensando no futuro do negócio, ela Uhum. faz essa relação, ela consegue ter essa mente que não fica ali focadinha no que ela faz, mas que sim olha para o negócio, olha para o segmento, olha para a estratégia, né? Tipicamente, esses dois critérios são bem presentes. Mas, de novo, né? Muitas empresas vão ter os delas próprias e foca nas posições futuras e pensa o que ela precisaria tentar dar conta em termos de complexidade ali. De E não é um competências. milhão de coisas, né? Escolhe dois, três ali que vão ser seu guia, senão você não consegue tomar Senão decisão se nenhuma. perde um pouco também, né? Ninguém vai estar pronto 100%, senão já estaria lá, né, na posição. Então, né? Já E eu estaria na. complemento também a continuidade, aí, o lifelong learning, né? Continuar se aprimorando, estudando e se atualizando, porque isso será necessário. A gente tinha, né, mesmo, sei lá, menos de 10 anos atrás, a gente falava de estratégia, era relativamente fácil pensar, bom, quem são meus concorrentes? Dando um exemplo aqui, né? Quem são meus clientes? Hoje, qualquer negócio que você vai olhar, é difícil você criar um cenário competitivo. Então, assim, os negócios mudaram muito. Se eu não reflito, se eu não estudo, se eu não converso com outras pessoas, eu não tenho condição de entender o que está acontecendo, né? Então, a Uhum. gente vai, todos nós permaneceremos estudando, o que, né, vamos combinar, é ótimo, né? A nossa cabeça precisa de coisa boa que entre nela, que faça com que a gente fique saudável, faça com que a gente tenha boas ideias, né? Não, enfim, tente nos afastar de momentos depressivos, ansiosos, por aí vai. Então, ainda bem que temos essa parte é uma sorte, né, para todos nós. Estamos num momento de vida que a gente pode fazer isso, porque tem tanto acesso a tanta coisa, tantas Com possibilidades. certeza, né? E todas essas ferramentas, tendências, metodologias, elas, vamos dizer, elas vão fazer cada vez mais parte do nosso repertório, do nosso dia a dia. É, e cada vez mais as pessoas elas acabam até verbalizando, poxa, como você é antenado, né? Você já está entendendo o que já está acontecendo, e isso faz muita diferença, principalmente quando você busca essas boas práticas e dá essa continuidade. Tem que gostar também, né, Érica e Sim. Catê? Daí a gente, Mas, importante a gente se entender, né? Não vai ficar estudando aquilo que você detesta, né? Que aí vira um ah, sofrimento sem não, fim, pelo né? amor de Deus, né? Vai se aperfeiçoar naquilo que tem a ver contigo, que te ajuda a ser mais raro, mais autêntico, mais feliz, né? Ter mais Sim. bem-estar, inclusive fora da sua profissão. Porque tem que ter prazer, né? Eu diria assim, eu acho que quando a gente começa a estudar, que a gente está no fundamental, né? No ensino primário, né? Vamos dizer assim, ele é obrigatório, né? Até uma Base da base, determinada né? é, fase da nossa vida, o estudar ele vem como uma obrigação. E a partir de alguns momentos, principalmente quando você chega já num momento mais maduro, né, uma maturidade profissional, pessoal, não, você quer aprofundar seus conhecimentos, mas você quer ter prazer com isso, né? Nessa aprendizagem também. E uma coisa, Gil, também, né? Assim, a gente não se iludir, né? Não é que a gente vai trabalhar o dia inteiro sorrindo e só Não, usando as nossas ações pessoais em flor. Não é isso, que a né? gente não Assim, é vai ter doida, aqueles né, momentos. Érica? Então, ninguém consegue. Todo trabalho tem assim, o seu lado que te força um pouquinho naquilo que você não é tão bom, e às vezes você vai buscar uma ajuda, né? Ou que tem ali um conjuntinho de atividades que são. Nossa, se eu pudesse, isso aqui eu não faria, mas faz parte do pacote, né? É a gente tentar, na maior parte do tempo, tá nesse estado que ajuda a gente a construir bem-estar, aí puxando coisas que a psicologia positiva nos diz, né? Que ajuda a gente a ter mais emoções positivas, entrar em flow, enfim, usar nossas forças e por aí vai, né? Ó, só para finalizar, chegou uma agora e daí a gente fecha mesmo. É, a pessoa mandou: tem uma crença de que se a empresa não tem um claro propósito e visão de futuro realmente praticado, é melhor sair dela. Naquela questão de que a gente se apropria da nossa carreira, né? Do tipo, olha aqui, não me parece um terreno fértil. Certamente não Sim. terá bons líderes formadores. Estou certo? É o Carlos Ó, também, ele tá É conversando o aqui com a gente, mesmo. tá dialogando com a gente. É o Carlos. Você quer começar, ó, Cris? eu posso responder ao Carlos. Uhum. Eu já vi muitas pessoas verbalizarem, até por eu ter passado por várias empresas, né, que eu trabalhei antes de estar no mundo acadêmico, que ela sempre acha assim, é a empresa que tem que mudar, a empresa que vai ter que se ajustar. E eu vejo que hoje sou eu que tenho que ver se aquilo ou aquele local que eu estou me atende, me agrada, se eu estou feliz fazendo aquele trabalho, se realmente eu vejo que aquilo lá eu vou ter futuro. Então, assim, se eu consigo enxergar que lá eu não vou ter futuro por algum motivo,
pode ser pela própria estrutura da empresa, pode ser uma empresa familiar que não vai dar oportunidade para uma carreira mais profissional, prefere sempre que a alta liderança seja da família. Enfim, tem N casos, né? Eu acho que aí você tem que fazer a sua autoavaliação. É aqui que eu quero estar? É aqui que eu quero continuar? É aqui que me faz feliz? É aqui que eu quero continuar atuando, trabalhando, porque eu me identifico? Ou eu vou ter que procurar um outro caminho? Eu acho que no passado a gente tinha uma expectativa que toda essa mudança tinha que vir da empresa. E eu acho que essa mudança tem que vir da gente. A gente é que cria essa mudança. Nós somos o nosso principal agente de mudanças, por bem ou por mal, né? Então, eu acho que a gente é que tem que procurar isso aí. Então, assim, eu penso, estou falando por mim. Se eu estou num lugar, se eu estou fazendo uma coisa, que aquilo para mim tem significância, é ali que eu quero estar. Porque se não for, gente, para que sofrer? Você tem que ser feliz, seja feliz de alguma forma, entendeu? Na Sempre que a empresa gente que você fala está ou em outro lugar. de gestão, né, inclusive, especialmente de gestão de pessoas, né, a gente diz assim, para as coisas darem certo, você tem três terços funcionando, né? Você tem o terço que é É a isso própria aí. pessoa, né? Você tem o Uhum. terço que normalmente é a empresa em que ela trabalha, e um terço que é um certo contexto que existe ali, né? Em gestão de pessoas são as práticas de gestão, uma visão de futuro, uma missão bem estabelecida, uma cultura que realmente põe isso em prática, que faz com que as pessoas vejam isso acontecer, né? Tendo os três, ou um pouquinho dos três, vai funcionar melhor. Agora, pode ser que você um dia chegue numa empresa e você perceba que, inclusive, pode ser parte do seu papel e do seu momento você promover essa transformação. É isso Pode ser que aí. é exatamente o local que você está, é o local que você vai ajudar as pessoas a pensarem que raio de propósito a gente tem aqui, para onde a gente quer ir, e aí você vai construir junto. Né? Então, tudo muito depende, né? Mas assim, de novo, né? O que eu entendo que eu posso contribuir, até às vezes uma empresa que pode parecer meio perdida e meio bagunçada, pode ser exatamente o lugar onde você deveria estar, porque talvez Hum. vai ser você que vai gerar a transformação ali. E de uma forma boa, né? Que você queira fazer isso, que isso te traga, que você sinta que está usando ali as suas forças, enfim, não como um sofrimento. É. Ô, Érica, complementando o que você está falando, eu vou falar até por uma experiência que eu vivi, né? Trabalhei numa companhia, uma multinacional, que ela investiu muito em mim. Eu tinha até meu caderninho, né, do meu plano de carreira naquela época, né? E eu achava que quando eu saí de lá, eu ia encontrar o mesmo padrão na outra empresa. Só que quando eu cheguei na outra empresa, eu não cheguei na outra empresa para aprender. Eu cheguei na outra empresa para ensinar, para treinar. Então, tudo aquilo que a outra me ajudou a me formar, que investiu em mim, me treinou, eu tive que passar fazendo a outra, mas não aprendendo, e sim ensinando. Então, eu concordo plenamente com você, e eu passei isso na veia, entendeu? Então, eu acho que a pessoa tem que estar preparada para aprender e para ensinar também. É um cenário possível, né? E às vezes a gente fala, bom, não, nesse nível aqui, né, eu não consigo nem contribuir, né? Eu preciso de um contexto que também me puxe, me auxilie. Sim. Opa, tem algum áudio, acho que é aberto aqui. Mas é isso, gente. Olha, foi ótima conversa, né? O pessoal colocou aqui muito oportuna, tal. Assim, foi bem gostosa mesmo. Quero deixar também para todo mundo, né? Lá no nosso site, na FNQ, tem todas as informações desse Master em Gestão que a gente está lançando aí com a FIA. As inscrições, né, estão abertas para vocês poderem agendar as entrevistas e fazerem esse processo. É uma parceria que foi feita exclusivamente para as pessoas que são colaboradores ou gestores das empresas que são filiadas à FNQ, né? Mas estão com as inscrições abertas. A matrícula está com 50% de desconto até dia 15 de janeiro. Então, agora, final de ano, que a gente faz aquela retrospectiva, né? Tipo, o que que eu quero para o meu 2026? Que passo eu quero dar? Às vezes, esse é um passo importante. Ele tem, inclusive, um valor diferenciado de mercado, né? Então, de investimento em si. Então, acho que vale muito a pena se você está pensando em estudar em alguma coisa, né, já tem esse envolvimento aqui com a perceber essa importância do se desenvolver, né? Agende a sua entrevista com o pessoal. No site tem o link, mas podem mandar e-mail para mim, para a Patrícia, né? Que a gente encaminha. E mais uma vez quero agradecer, Érica e Tereza, vocês duas que disponibilizaram o seu tempo. Foi um ótimo bate-papo. Muito obrigada mesmo, tá bom?
Eu que agradeço, gente, especialmente quem participou aqui, o pessoal fez perguntas, né? Se colocou, está escrevendo agora, que todo mundo tenha aproveitado. Obrigada, Isso. Caterine, Patrícia, Consegui Cris, conectar de Silvia. onde? Pessoal, muito obrigada, uma boa tarde Não, para mas de onde? Foi todos, muito cafeteria. sucesso, um ótimo final de ano e até breve. E nós estamos lá na FIA à disposição de vocês, tá bom? Bora Super focar na gente, obrigada. minha gente. Bora investir na Bora gente, focar na porque gente. sempre Obrigada, hora, viu? sempre Minha hora. mãe está Tchau. aqui.